A deputada Carla Zambelli, pelas redes sociais, comentou os protestos realizados pela esquerda ontem e convidou para as manifestações do próximo dia 1º, sugerindo acrescentar um item à pauta. A deputada explicou que as manifestações são pelo voto impresso auditável, mas é importante exigir também que o veto do presidente ao fundão eleitoral seja mantido e que os parlamentares que são favoráveis ao envio de bilhões dos contribuintes brasileiros para campanhas eleitorais sejam identificados. Carla Zambelli apontou que nos protestos da esquerda de ontem houve depredação do patrimônio público e privado, inclusive o ataque à estátua do Borba Gato em São Paulo, onde houve ainda crime ambiental. A deputada questionou: "Não vi ninguém dos ambientalistas reclamando de terem colocado fogo em pneus", apontando que o deputado Ivan Valente, embora se declare ambientalista, até parabenizou o ato de vandalismo e de crime ambiental. A deputada explicou ainda que sua equipe criou um site para divulgar a posição de cada parlamentar sobre o fundão eleitoral bilionário, lembrando que não adianta nada o presidente vetar e o Congresso derrubar. Carla Zambelli lembrou ainda que apresentou um projeto de lei para que o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral fosse utilizado no combate à pandemia, mas o projeto não avança na Câmara. Assim está. Oi pessoal, boa noite, tudo bem? 00:25 de sábado para domingo. Tô chegando agora em casa depois de um dia de compromissos, vários compromissos em São Paulo e no interior e na capital. Enfim, também fui hoje na Marcha para Jesus, que foi muito bonita. Uma marcha diferente porque foi com carros, né, e não com pessoas. Eu tenho... enfim, acho que todos vocês, né, têm visto e já fui algumas vezes na Marcha para Jesus a pé, mas dessa vez teve primeiro uma carreata e depois a concentração no AMB com vários shows e até gravei um vídeo, coloquei nas redes para vocês verem. Mas hoje foi um dia de protestos, né, pelo Brasil e eu queria fazer duas reflexões com vocês. Primeiro, o fato de que houve protestos violentos, né? Como, por exemplo, queimadas de pneus, ou seja, os black blocs aí armaram confusão, principalmente em São Paulo, como sempre, né? Que é sempre palco da atuação dos black blocs. E aí eu não vi ninguém dos ambientalistas reclamando de terem colocado fogo em pneus e na estátua do Borba Gato, né? Um crime ambiental que a gente não viu nenhum ambientalista reprimindo esse tipo de atitude. Ivan Valente até parabenizou, né, o ato de vandalismo e de crime ambiental, e é o primeiro aí na minha comissão, né, na Comissão do Meio Ambiente, a comissão que eu presido, para se vangloriar por eles serem, né, os grandes ambientalistas, os grandes amigos do meio ambiente, mas apoiam crimes ambientais. Como esse citado. Uma outra coisa que eu também não vi no dia de hoje foi a indignação à aprovação do fundo eleitoral de 6 bilhões de reais. Ora, claro, né? Se o grande mentor das manifestações de hoje foi o PT, e é o maior beneficiado, que mais vai se beneficiar do fundo eleitoral se aumentar, é o PT. Com 600 milhões de reais no seu fundo eleitoral. Você acha que você vai ver alguém indignado? Óbvio que não. Mas aí eu queria pedir para vocês o seguinte: sabe aquela indignação que a gente ficou na semana passada e retrasada em relação ao fundo eleitoral, ao aumento do fundo eleitoral? O presidente disse que vai vetar, certo? Só que não adianta nada o presidente vetar e o Congresso derrubar. Então eu vou convidar vocês a manifestação do dia 1º de agosto, todos nas ruas, não só pelo voto impresso auditável, pela aprovação da PEC, da transparência eleitoral, né, como também o apoio ao veto do fundão eleitoral. É importante a gente juntar essas pautas, porque eu acho que as pessoas que querem transparência nas eleições são as mesmas que querem também que esse dinheiro do fundo eleitoral seja usado porque é de bom no país, e não para políticos sem vergonha tentar se reeleger às custas de fundo eleitoral.
tá? Mais uma vez, reafirmo meu compromisso. Não só meu compromisso, mas historicamente não usei fundo eleitoral, sempre fui contra, e o ano que vem sou contra também o uso do fundo eleitoral. Além disso, aí dizer para quem ainda não sabe que eu tenho um PL 663 de 2020, do ano passado, em que coloco o dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário para a Covid. Lógico que aqueles mesmos que dizem que o presidente é genocida e etc., são os mesmos que são favoráveis ao uso do fundão para a eleição e não querem aprovar o PL 663 de 2020 para tirar o dinheiro do fundo eleitoral do fundo partidário para poder colocar na Covid. Então, aí algumas informações muito importantes para vocês saberem. E é o que vocês sempre dizem, né? O deputado, o parlamentar que votar a favor do fundão não merece reeleição. E para isso, a nossa equipe se desdobrou aí e fez um site que vai ser lançado entre amanhã e segunda-feira no máximo, que é um site onde você vai poder olhar quem são os deputados favoráveis ao aumento do fundão, que são contra o aumento do fundão, aqueles que vocês têm que apoiar, e aqueles que ainda não se posicionaram. Aqueles que não se posicionaram, a gente tem lá o Instagram para você poder cobrar o parlamentar, para poder votar a favor da derrubada, né, do fundão eleitoral e a favor do veto presidencial. Então tá, a gente se vê dia 1º/8 nas ruas de todo o Brasil. Eu vou estar aqui em São Paulo, na Paulista, a partir das 2 da tarde. Nos vemos por lá. Pessoal, um grande beijo. Fiquem com Deus, compartilhe e espalha para mais gente poder saber que esse pessoal da esquerda aí que hoje estava nas ruas, que fala fora Bolsonaro, esses vão ser os maiores beneficiados pelo aumento do fundão. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.